Estamos aqui numa questão do ITA do ano de 2010, uma questão bem interessante de hidrostática que diz o seguinte: uma esfera maciça de massa específica ρ e volume V está imersa entre dois líquidos cujas massas específicas são ρ1 e ρ2, respectivamente, estando suspensos por uma corda e uma mola de constante elástica K. Então, vou supor que a mola é isso e a corda é isso, tá? Porque você também vai ter uma outra corda aqui, mas eu acho que ele falou dessa corda aqui, tá? Então vamos lá. Conforme mostra a figura. No equilíbrio, 70% do volume da esfera está no líquido 1 e 30% no líquido 2. Sendo g a aceleração da gravidade, determine a força de tração na corda, que eu acho que é essa daqui, tá? É uma questão dissertativa, não tem alternativas, então vamos lá fazer a resolução. Eu vou ter um baldezinho, tá? Enfim, esse baldezinho vai ter um líquido aqui, ele vai ter uma interface de um outro líquido aqui, tá? E aí você vai colocar, vai ter a bolinha, né? Maior parte dela no líquido de cima. Então, aqui você vai ter 70% do volume, tá? Então, se esse volume é V, como foi falado aqui em cima, aqui vai ser 0,7 V, e por consequência, né, aqui embaixo vai ser 0,3 V, que é a mesma coisa de 70%, né, e 30%. Só que ao invés de usar porcentagem, usa o número decimal. E aí fica nessa quantidade. E aí quando você tem, como você tem aqui um ρ1 e aqui você tem um ρ2, você vai ter forças de líquido, né, forças para cima, que vai ser dado por uma força de empuxo igual ρ, g, vezes o volume submerso. Tá? E esse aqui é o ρ do líquido. E você vai ter a força-peso, né, para baixo, que vai ser ρ do material vezes o volume dele, vezes a gravidade. Né? Isso aqui é massa, né, vezes gravidade. E aí você vai ter que ver o que falta para que ocorra o equilíbrio, e essa falta vai estar na primeira corda. Tá? E depois a gente vai dividir lá em cima. Então vamos lá, sem grandes segredos aqui. Né? Eu vou colocar as forças de equilíbrio na minha bola. Então eu tenho uma bolinha aqui. Eu vou ter uma força de empuxo E1. Eu vou ter uma tração T, que não é a que eu quero achar ainda. Eu vou ter uma força de empuxo E2. E eu vou ter o peso. E aí no equilíbrio, eu tenho que E1 mais E2 mais a tração tem que ser igual ao peso. O E1 vai ser o volume do primeiro líquido, vezes o volume submerso ali, que é 0,7 V vezes G, mais ρ2 vezes 0,3 V vezes G, mais a tração, isso é ρ vezes V. Né? Aqui eu posso isolar a tração. Então, a tração... faltou o G aqui também. A tração T vai ser igual a... vou colocar VG em evidência, né? Aí vai ficar ρ menos 0,7 ρ1 menos 0,3 ρ2. Tá? Então é isso o valor da tração. E aí vamos olhar agora esse pontinho aqui, ó, tá? E esse ponto ele vai, enfim, vai ensinar como que se divide a tração entre a mola e o fio, tá? Então vamos lá. Eu vou ter aqui então aquele ponto. Eu vou ter uma força para baixo, que é a reação da tração que a gente encontrou aqui. Tá? Eu vou ter uma força puxando para cá, que é a força da mola, vou chamar de Fm. E eu vou ter uma outra força aqui, que é Tf, que é a tração do fio, que é o que eu quero achar. Tá? Eu sei que esse ângulo aqui é de 60, né? Então eu poderia colocá-lo aqui, 60. Aqui eu sei que é 90, consequentemente aqui eu acho que é 30, né? Porque a soma de tudo tem que dar 180. Então, é a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Aqui é o ângulo de 60, 90, 30. Então, essa figura aqui eu joguei ela um pouco mais para cá, tá? E aí eu vou ter que fazer equilíbrio tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical. Então, no eixo X está mais fácil. Por quê? Vou escrever aqui, ó. Eixo X. A gente tem aqui a tração no fio vezes cosseno de 60, que é essa componente aqui, né, da tração.
tem que ser igual à força da mola vezes o cosseno de 30 graus, que é esse trambolho todo aqui, ó, tá? Obviamente está fora de escala, mas a gente tem essa relação aí. Então, tração no fio vezes cosseno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, tem que ser igual à força da mola vezes o cosseno de 30, que... Aliás, cosseno de 60 é meio, né? Então aqui vai ficar meio, e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Portanto, a força da mola, eu vou isolar ela, vai ser, aqui eu posso cortar o 2 com 2, a tração no fio sobre raiz de 3. Então temos essa primeira equação. E aí a gente vai resolver a questão agora com base no eixo y, que eu vou escrever aqui. Eixo y. No eixo y, a força para baixo tem que ser igual às forças para cima, que vai ser essa componente da tração no fio e essa componente da força da mola. Então vai ser TF vezes seno de 60 mais TM, ou melhor, FM, vezes seno de 30 graus. Então eu vou ter que ter, que é essa expressão toda aqui, ó. Opa. Essa expressão toda aqui, eu vou copiar ela aqui embaixo. Então, VG, que multiplica ρ menos 0,7 ρ1 menos 0,3 ρ2 é igual a TF vezes raiz de 3 sobre 2 mais FM. O que é FM? É TF sobre raiz de 3 vezes seno de 30, que é meio. Então ficou assim. Aqui eu vou multiplicar por raiz de 3 e vou dividir por raiz de 3, tá? Então vai ficar VG, que multiplica ρ menos 0,7 ρ1 menos 0,3 ρ2, vai ser TF, que multiplica raiz de 3 sobre 2, mais raiz de 3 sobre 6. Tá aí. E aí, então, eu vou trabalhar só nessa parte aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 6 é a mesma coisa que raiz de 3 dividido por 1 sobre 2 mais 1 sobre 6. Que é a mesma coisa que raiz de 3, que, enfim, aqui você vai ter o 6 como MMC, vai ficar 3 mais 1, né? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 3 vezes 4 sobre 6, que é a mesma coisa que raiz de 3 vezes 2 terços, tá? Ou seja, é 2 raiz de 3 sobre 3. Então, todo esse trecho todo aí, eu vou substituir. O 6 foi junto aqui, né? Então, vou colocar o 6 no lugar dele. Sumiu o 6. Vamos lá, 6. Então, eu vou ter que VG, que multiplica ρ menos 0,7 ρ1 menos 0,3 ρ2, é igual a TF vezes 2 raiz de 3 sobre 3. Portanto, a gente consegue achar TF agora. TF vai ser 3 VG, que multiplica ρ menos 0,7 ρ1 menos 0,3 ρ2 sobre 2 raiz de 3. E aí, esse 3 aqui de cima, você pode pensar que ele é raiz de 3 vezes raiz de 3. E aí eu corto isso com isso, né? Então, a minha TF, resposta final, vai ser... esse 3 sumiu. Então vai ficar raiz de 3 vezes V vezes G, que multiplica ρ menos 0,7 ρ1 menos 0,3 ρ2, tudo dividido por 2. Então essa é a resposta que eu daria nessa questão dissertativa maravilhosa aí que a gente acabou de resolver, tá? Não é tão difícil, não é tão complicado, mas a gente conseguiu dar conta de resolver até de uma forma bem simples, sem grandes complicações. E eu espero que você tenha gostado e entendido, tá? Então, vejo vocês nos próximos vídeos aí. Até mais.